Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, ontem teve eleição na prefeitura de Miami e existiam dois candidatos, que era o Gonzales, apoiado pelo Donald Trump, e a democrata Ayla Hicks. E a Ayla Hicks, ela ganha a prefeitura de Miami. Sendo assim, Donald Trump está perdendo muitas cidades enormes, cidades grandes nos Estados Unidos. E isso é uma preocupação para o Trump. Como no título do vídeo aí na thumbnail você viu, ele está preocupado. E ele realmente está muito preocupado com isso. Por quê? Eu coloquei aqui no chat GPT, vou botar meu óculos, e falei pro chat, perguntei pro chat, qual foram as cidades que teve eleições em 2025, e ele colocou aqui para mim aqui, ó, Nova York, Miami, Atlanta e Pittsburgh. Você já viu sair na mídia que o candidato democrata Zohran Mamdani, ele ganhou a prefeitura de Nova York. Então, em Nova York, quem ganhou foi o democrata. Em Miami, a Ayla Hicks, como eu acabei de dizer, também ganhou a prefeitura de Miami. Em Atlanta, na Geórgia, e em Pittsburgh, na Pensilvânia, que é um estado um estado xadrez, é um estado onde geralmente é decidida as eleições americanas. Lá também foi o O'Connell, um candidato democrata. Então, o que isso quer dizer, tá? Nos Estados Unidos, diferentemente no Brasil, que ocorre eleições para deputados estaduais e federais, senadores, senador em 8 anos, mas deputados federais, estaduais em 4 anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, as eleições para deputados, né, para a casa representativa, chamada assim, nos Estados Unidos, ela acontece a cada 2 anos. A cada 2 anos acontece. E ano que vem, né, em novembro, na primeira terça-feira de novembro, vai ter as eleições chamadas midterms. O que é essas eleições midterms? São eleições de meio de mandato do presidente, tá? O Donald Trump ganhou ano passado a eleição para presidente dos Estados Unidos, tomou posse esse ano. Ano que vem ele faz 2 anos de mandato, e nas eleições de meio de mandato do presidente acontecem as midterms, aonde é colocado onde vai ser escolhido, né, os 435 deputados federais dos Estados Unidos e 33 ou 34 senadores, um terço do Senado. O que isso quer dizer? Se em Atlanta, na Geórgia, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Miami e Nova York, se os grandes estados que aonde o Trump ganhou ano passado agora está perdendo, isso liga um alerta muito grande para o Donald Trump, porque vai renovar a Câmara, vai renovar o Senado. E ele tem muitas chances de não ter a Câmara e não ter o Senado em suas mãos. Sendo assim,
um Donald Trump, ele corre um risco muito grande de ser impeachmentado, tá? Eu digo a vocês que ele corre mais risco dele ser impeachmentado no comecinho de 2027, ser impeachmentado, principalmente lá pelo mês de março, abril de 2027, ser impeachmentado, se ele perder as eleições do meio do ano, as eleições de midterm, do meio de mandato, as eleições de novembro de 2026. Se ele perder, ele corre muito risco de ser impeachmentado. E o seu vice, o J.D. Vance, toma posse em seu lugar. Tá? Bom, eu sempre digo, sempre falei, desde as eleições de 2024, que o sistema não queria o Donald Trump, mas o sistema usou o Trump para voltar ao poder. Você pode ver as big mídias, as big techs, todas ao lado do Donald Trump. Os bilionários, os maiores bilionários, influenciadores, bilionários da IA, todos do lado de Trump. Se você vê na sua posse, você vê que lá está quase todos grandes das big techs. E ele, Trump, já está acabando o ano, já estamos em dezembro, tomou posse no dia 20 de janeiro, né? E fazendo um ano de governo, a sua popularidade caiu muito. A sua popularidade caiu muito mesmo. Ela caiu muito mais quanto no seu primeiro mandato todo. De 2016 a 2020, ela não caiu como agora no seu primeiro mandato. Isso por que isso aconteceu? Muitos especialistas estão dizendo que foi por causa das taxações, foi porque ele não cumpriu as políticas, as suas alianças. Se você não sabe, tem uma deputada chamada Marjorie Greene, muito influente, né? Fazia parte do MAGA, era de dentro da cúpula do Trump. Ela pediu para sair. E ela pede para sair do governo justamente porque ela diz que o Trump não está fazendo o que prometeu nas campanhas. E uma das coisas que ele prometeu nas campanhas foi a divulgação da lista de quem está envolvido, da lista dos arquivos de Jeff Epstein, que nós já falamos aqui. Eu quero ler uma matéria com vocês sobre a candidata Ayla Hick, que ganhou. Essa matéria está aqui, tá? O nome do site é Valor Econômico, tá? E diz assim: democratas vencem eleições em Miami pela primeira vez em 30 anos. Ayla Hick venceu o candidato republicano e apoiado por Donald Trump, Emiliano Gonçalves, por uma margem de 19 pontos. Gente, 19 pontos percentuais é muito grande. A candidata Ayla Hick, de 61 anos, venceu nesta terça-feira, 9, o segundo turno das eleições para a prefeitura de Miami. E aqui, né, vai dizer que a candidata se une a Zohran Mamdani, que também ganhou em Nova York, né, e os outros que a gente acabou de falar. O que isso quer dizer? Isso diz que o Donald Trump, ele está preocupado, ele está vendo a popularidade dele cair.
quando a popularidade do presidente cai, quando ele vê que pode ser impeachmentado, ele tem que fazer jogadas para desviar o público. Uma jogada muito grande que aconteceu esse ano foi a morte do Charlie Kirk, aonde no dia da morte, do dia 10 de setembro, do Charlie Kirk, estava sendo votado o arquivamento do caso do Jeff Epstein. E isso não foi divulgado na mídia porque só falou no Charlie Kirk. Aí depois voltou à mídia novamente, o caso dos arquivos de Jeff Epstein. Bom, qual é a minha análise? Tá? Bom, pessoal, eu estudo a política americana desde 2010, precisamente, e estudo sobre a nova ordem mundial desde 2004, tá? Já escrevi um livro sobre nova ordem mundial e tenho um conhecimento sobre o que está acontecendo nesse momento, e a minha análise é que em 2023 eu falei que a escolha do J.D. Vance para ser vice-presidente foi péssima para o Trump, porque isso indicaria que o Trump realmente foi só usado para as Big Tech voltar ao poder e colocarem um plano da inteligência artificial e depois descartar e colocar o J.D. Vance para presidente. Isso está acontecendo nesse momento. Se você não sabe, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele era um crítico ferrenho de Trump. Ele odiava o Trump em 2016. Ele não gostava do Trump. Mas o Charlie Kirk, esse que morreu, que era um amigo e aliado de Donald Trump, fez a amizade, juntou a amizade de Charlie Kirk, não, de J.D. Vance a Donald Trump. Isso não sou eu que estou dizendo, foi ele mesmo, o próprio J.D. Vance, que escreveu no Twitter no dia da morte de Charlie Kirk. E o que eu posso dizer sobre isso é que quem levou o J.D. Vance a Donald Trump não foi só o Charlie Kirk. O Charlie Kirk foi só a pessoa da mídia que era que a mídia que eles quiseram, que eles usaram para fazer a ponte. Mas quem realmente colocou ele lá foi um cara chamado Peter Thiel. Peter Thiel, que, se você não sabe, é o dono da Palantir Technology, que tem hoje o segredo de todos os computadores da Casa Branca, e tem todas as pessoas que trabalham na Casa Branca, que trabalham nos órgãos federais dos Estados Unidos na mão, sabe de todos os segredos. A Palantir Technology é do Peter Thiel. Para quem não sabe, o Peter Thiel, uma vez perguntado ao Elon Musk quem era o homem mais inteligente do mundo, Elon Musk disse que o Peter Thiel, para ele, o Peter Thiel era o homem mais inteligente do mundo, e o Peter Thiel faz parte da máfia do PayPal. Para quem não sabe, a máfia do PayPal, foram um grupo de colegas, de amigos que faziam parte, iniciaram o PayPal, né, criaram o PayPal, e desse grupo de colegas que criaram o PayPal, todos eles hoje são bilionários, tá? E bilionários na área da tecnologia. Por isso chamada máfia de PayPal, do PayPal. Bom, eu já disse que o Donald Trump, não no vídeo, mas aonde eu vou conversar com amigos e tal, eu disse que o Donald Trump não ficará os 4 anos, na minha visão, tá? Ele não ficará os 4 anos. E o que está acontecendo nos bastidores e na política americana aponta isso. Mas o que pode acontecer com o Trump? O impeachment ou a morte? Bom, eu não sei. Tentaram matar ele, não é? Os democratas.
uma pessoa democrata, né, tentou matar ele e não conseguiu, né? Mas eu digo a vocês que o Donald Trump está correndo sério risco de vida realmente, tá? Sério risco de vida e sério risco e muito mais risco de perder seu carro. O que ele pode fazer? Tá? O que acontece com uma pessoa, com o presidente dos Estados Unidos, que está prestes a perder uma guerra, está prestes a ser impeachmentado ou ser envolvido em um escândalo e assim ser impeachmentado ou então ser morto, tá? Bom, agora o que eu vou dizer para vocês têm que ter a mente aberta, tá? E para isso eu digo a vocês que o mundo, falar novamente aqui no vídeo, o mundo ele é regido, controlado por forças espirituais que têm os presidentes dos países simplesmente como marionetes. E a jogada dos senhores do mundo, assim eu chamo eles, é que provavelmente eles vão descartar o Trump em 2027 ou até mesmo nessas eleições midterms ou até mesmo antes, tá? Mas eu acredito que sim, em 2027. O que eu acredito e o que acontece quando um presidente faz isso, tá? Tá nessa corda bamba. Ele cria uma G, tá? Ele cria uma G. Vou colocar aqui o que significa essa G, tá? Ele cria uma G. E você vê que quando o Trump ele entra e começa no mesmo dia que ele tem posse, ele faz várias canetadas, fala várias coisas contra vários países. E não sei se você percebeu ou ainda está lembrado da guerra de 20 dias, né? 21 dias entre Israel e Palestina. Entre Israel e Irã. E aí o Donald Trump entra ali, joga até uma bomba e depois ele acalma, diz que acalmou e tal. Mas ali ficou um rastro. E sim, o Donald Trump pode usar isso. Pode usar a guerra como um trunfo de não sair do poder. Ou então de continuar por mais 2 anos, até 2028, as eleições. Por que isso? Por quê? Porque quando surge uma guerra, quando tem uma guerra... até falei. Pronto, guerra. Então, se existir guerra, o Donald Trump ele vai fazer com que as pessoas, os americanos, fiquem do lado dele, porque o povo fica mais unido em momentos de guerra, tá? E por que você acha que ele está querendo invadir e tirar o Maduro da Venezuela? É simplesmente porque você acha que ele está com pena das pessoas que moram na Venezuela? Está com pena porque as pessoas moram em uma ditadura onde só podem comer 200 gramas de carne? Não está nem aí para essas pessoas, não. Aí ele diz que está enfrentando a Venezuela por causa do terrorismo, né? A Venezuela não fabrica o pó que cristão não cheira. A Venezuela ela não fabrica esse pozinho, tá? Esse pó que o cristão não pode chegar perto, tá? Ela não faz isso. Quem faz isso é Peru, Colômbia, México.
e ele não está tirando e nem ameaçando nenhum presidente desses aí, tirar esse presidente do poder. Ele não está ameaçando, mas está ameaçando a Venezuela e pedindo para o Maduro sair e entregar o poder e ele colocar quem ele quer ali. Por que ele quer dominar a Venezuela? Por que pintou um clima com o Lula? Análise política, pessoal, análise política. Por que ele disse que pintou um clima? Ele disse que pintou um clima com o Lula e o Lula disse que foi mais do que um clima, né? Foi mais do que uma química, do que o Lula está dizendo. Porque ele tirou a taxação do Brasil. Por que ele se encontra agora com o Lula? Porque numa possível entrada numa guerra entre Estados Unidos e Venezuela, o Brasil tem muito a perder e a ganhar, tá? Se você não sabe, o Brasil tem mais de 2.000 quilômetros de fronteiras com a Venezuela. Isso pode acarrear mais de 5 milhões de venezuelanos entrando no Brasil e fazendo assim o Brasil ficar mais inchado e não ter condição para dar um melhor para esse povo que está chegando, tá? E nem para, já não tem condição de dar o melhor para nós aqui. Imagina o povo que está chegando. Bom, o vídeo não ficar muito longo, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer tirar o Maduro porque lá tem muito o que? Petróleo. E os Estados Unidos, mesmo com essa pequena guerra com o Irã, eles ainda usam muito petróleo do Irã. O que quer dizer que quando eles entrar, quando ele vê que pode realmente perder a popularidade e perder essas eleições da Midterms em 2027, começar um pedido de impeachment dele e ele ser impeachmentado, se você não sabe, já tem pedido de impeachment no Trump desde agora, porque ele tem maioria na Câmara e não passa. Ele vai querer uma guerra contra o Irã. E ele vai usar, ele já está querendo usar a Venezuela. Por quê? Porque se ele perder o Irã, ele vai ter, Irã, não preciso mais de vocês não, porque nós temos a Venezuela e a Venezuela tem muito mais petróleo do que o Catar inteiro, do que o Emirados Árabes, do que a Arábia Saudita. Aquele cheque do petróleo não tem mais petróleo do que a Venezuela. E aí eles vão ter a Venezuela, vão ter muito mais petróleo e não vão ter que se preocupar com uma possível guerra contra o Irã. Isso é uma análise que pode acontecer se o Donald Trump realmente sentir que vai sair do poder. E se isso acontecer, se ele perder as midterms, ele pode fazer isso. Ele não vai querer sair do poder. Porque guerras, isso faz com que a população influencia a população a fazer que os senadores e os deputados, principalmente os deputados, não votem a favor de impeachment contra o Trump. O Trump pode morrer? Pode ser assassinado? Pode. Eu acredito nessa possibilidade também. Eu acredito na possibilidade que o Trump vai ser assassinado em 2027. E por quê? Porque eu venho dizendo já desde 2026, quando ele escolhe o J.D. Vance, que o J.D. Vance foi escolhido por eles, porque o Trump vai ficar só 2 anos. Aqui no Brasil falavam que o Geraldo Alckmin foi escolhido para ser vice do Lula, porque o Lula ficaria só 2 anos, ele só ganharia do Bolsonaro, e os outros 2 anos ele é do Geraldo Alckmin, do sistema que deu o Geraldo Alckmin. Eu falava que não, que o Lula ficaria 4 anos, né? Mas já o Donald Trump com o J.D. Vance não. O J.D. Vance é escolhido pelo sistema.
Ele não gostava do Trump. Ele é escolhido pelo sistema para ficar do lado do Trump e ficar fiscalizando tudo que o Trump faz. O Trump não é o mesmo de 2016. Esse Trump 2.0, ele é diferente. Eu indico a vocês a ver um documentário chamado 88 do Informante. É um ótimo documentário chamado Trump e o 88. É muito interessante. Ele é totalmente diferente, tá? Indico a vocês, tem que pagar, não é de graça. Mas eu digo vocês a lerem, a ver esse vídeo, esse documentário. Bom, pessoal, esse vídeo eu quero deixar registrado, até porque meus vídeos não tem mais do que 10, 6, 8, 9, 10 visualizações. Mas eu quero deixar registrado. Quero que você veja esse vídeo, compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas e passar até de 10 visualizações. Olha, porque eu faço isso, pessoal, do fundo do meu coração. Eu faço isso para levar o conhecimento e fazer você se despertar desse mundo, porque esse mundo age no maligno e você está sendo controlado por forças sobrenaturais, mas o sistema, essas forças sobrenaturais, quer que você acredite que você está sendo controlado simplesmente por pessoas que você vota. Mas não existe isso. Não existe. Tá? Eu votei até na última eleição. Eu não voto mais. Porque não existe. Você não manda no seu voto. Tá? E o que vai acontecer nas eleições de 2026 aqui no Brasil? Vai ocorrer, na minha análise, uma coisa complicada. Tá? Vai ter uma euforia e você vai ser conduzido a ficar eufórico e ficar a favor de um lado, e esse lado e prejudicar totalmente o outro, e você vai errar, tá? O que eu posso dizer, não vou falar nesse vídeo, esse vídeo está grande. Eu vou fazer outro vídeo sobre as perspectivas das eleições de 2026, ok? Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Dê um like no vídeo se gostou, compartilhe, dê sugestões, comentem, dê sugestões aí no comentário para os próximos vídeos, tá? E tchau, se inscreva no canal, obrigado, tchau.